Bem, pessoal, então agora a gente vai ver a pressão parcial de um gás. O que é pressão parcial? Digamos lá que eu tenho em um determinado recipiente, num determinado volume, vários gases misturados, né? Digamos que eu tenho O2, que tenho o gás ozônio, que tenho o dióxido, o metano, o dióxido de carbono, né? Então esses gases aqui, como eles têm uma grande miscibilidade, eles formam uma mistura homogênea. Porém, cada um deles exerce uma pressão nas paredes aqui desse recipiente, desse volume aqui onde eles estão. Então, o oxigênio vai exercer uma determinada pressão, o ozônio, o metano, o dióxido de carbono. E pressão parcial seria o que, então? A pressão parcial seria a pressão que cada um desses gases, individualmente, cada um deles, iria exercer neste recipiente, neste volume, no mesmo volume da mistura. Então, pressão parcial vem a ser a pressão que o gás exerceria se ele estivesse sozinho no mesmo volume da mistura, nas mesmas condições de temperatura, então é a mesma temperatura. Então seria assim, qual seria a pressão exercida pelo O2? Seria a pressão parcial do O2. Qual seria a pressão exercida só pelo ozônio? Seria a pressão parcial do ozônio e assim sucessivamente, certo? Então, agora qual é a fórmula que eu vou usar para que a gente possa resolver probleminhas com pressão parcial? Então seria PA, que é a pressão parcial de um gás A, fazendo parte de uma mistura, né? Dividida pela pressão total do sistema, igual a número de mols deste gás A sobre o número total de mols dos outros gases. Então, somando o número de mols de todos os gases, eu tenho o número de mols total. Então, dividindo o número de mols do gás em questão sobre o número total de mols, eu vou ter o que nós chamamos, gente, de fração molar do gás A. Eu não sei se vocês já estudaram isso na parte de concentrações, né, que estão estudando molaridade, tudo lá que vocês estudaram. Dentro daquilo lá, às vezes, nós estudávamos antes a fração molar. Então, a fração molar de um elemento, de uma substância, gasosa ou não, vem a ser o número de mols desta substância dividido pelo número de mols de todas as substâncias que fazem parte da mistura. Seria a fração molar, então. E essa fórmula fica assim: pressão parcial do gás A é igual à fração molar desse gás A, a fração com que ele participa nessa mistura, vezes a pressão total, que vem a ser a soma de todas as pressões, da pressão exercida por cada um deles juntos, né? Então, aqui nós temos a fórmula da pressão parcial e uma lei chamada lei de Dalton, que diz o seguinte, que é lógico também, né? Eu acho que é uma lei assim bem lógica, que a soma, ou melhor, que a pressão total de um sistema é igual à soma das pressões parciais de todos os gases que fazem parte da mistura. Claro, qual é a pressão total aqui? É a pressão exercida pelo O2, pelo O3, pelo metano e pelo dióxido de carbono, certo? Vamos fazer agora um probleminha e vocês vão ver como é que a gente usa, vou tirar tudo aqui, como é que a gente usa esta fórmula. E é bom pra gente até dar uma lembradinha aqui em algumas coisas nesse probleminha aqui, tá, gente? Então, seria o probleminha 710, tá? Probleminha 710. Como é que a gente faz? Um recipiente fechado contém 1,2 moléculas de dióxido de carbono. É uma mistura, então, onde tem 1,2 moléculas de dióxido de carbono, 0,6 mols de oxigênio e 33,6 gramas de nitrogênio. Até aqui é bom a gente lembrar, nós temos aqui que ter número de mols. O que me interessa, deixa eu só colocar o resto dos dados aqui.
A pressão, então a pressão total é igual a 1520 e eu quero que a pressão parcial do oxigênio e a fração molar do dióxido de carbono. É o que eu quero aqui, tá? Falou em pressão parcial, nós vamos ter que lembrar da fórmula. Eu não gosto de fórmula, decorar a fórmula, mas não tem jeito, que não tem como fazer por regra de 3. É fórmulas mesmo. Vocês vão ter que colocar lá no quarto de vocês várias formulazinhas para vocês gravarem, principalmente em relação aos gases, né? Em química, eu acho. Bem, vamos lá então. Primeiro tem que calcular o quê? Então, qual é a forma? Pressão parcial, por exemplo, do oxigênio é igual ao quê? A fração molar do oxigênio vezes a pressão total. Fração molar, o que que é? É número de mols do gás oxigênio dividido pelo número total de mols. Então, esse número total de mols eu vou ter que obter através dessas informações que eu tenho aqui. Transformar 1,2 vezes 10 elevado a 23 moléculas em mols. É muito fácil, né, gente? Vocês sabem. Lembra das regrinhas de 3 lá daquelas primeiras aulinhas da primeira apostila? Então, seria 1 mol contém quantas moléculas? Sempre 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, né? Muito bem. Se eu tenho vamos deixar em número inteiro que fica melhor de resolver. 12 vezes 10 elevado a 22 moléculas, porque se eu aumentei o número, eu tenho que diminuir o expoente. Vai dar x mols. Esse vezes esse dividido por esse vai dar igual a 0,2. Vocês sabem fazer o probleminha, vocês sabem fazer as continhas aqui, né? 0,2. Esse vezes esse, depois divide, vai dar 0,2 mol, tá? De quem? Do dióxido de carbono. Vamos ver do oxigênio. Que bom, já está pronto. Do oxigênio eu tenho 0,6 mol de oxigênio, já está dado prontinho. Do nitrogênio, eu tenho massa e quero o número de mols. Número de mols. Então, como é que eu faço? Número de mols é igual a massa, que no caso é 33,6, ó, a massa, dividido pela massa molar do nitrogênio. O nitrogênio pesa 14, perdão. 14, tô falando da amônia, né? 14 vezes 2 vai dar 28, né? Então, o nitrogênio é 14 vezes 2, a sua massa molar é 28 grama por mol. Fazendo essa continha aqui, vai dar 1,2 mol. 1,2 mols, né? Então, isso aqui eu tô fazendo por quê? Porque eu quero saber o número total de mols, senão não adianta, não consigo fazer o probleminha. Então, qual é o número total de mols? 0,2 mols do dióxido de carbono, 0,6 mols do oxigênio e 1,2 mols do dióxido de carbono, 0,6 do oxigênio. Tudo isso aqui vai me dar 2 mol. Então, o número total de mols do sistema é 2, certo? Então, a gente vai calcular aqui agora a pressão parcial do oxigênio, substituindo aqui. Pressão parcial do oxigênio é igual a fração molar, que vem a ser isso aqui, número de mols do oxigênio, que é 0,6, sobre o número total de mols que nós calculamos lá, que é 2, vezes a pressão total, que é 1520. Essa continha aqui, PO2, vai dar igual a 0,3 vezes 1520, vai dar que eu não fiz. Então, vai dar 0,3 vezes 1520, vai dar 456. 456, o que, gente? Milímetros de mercúrio, porque a pressão está sendo dada em milímetros de mercúrio, só que se você olhar na resposta, meu Deus, não tem, tá errado.
Está errado por quê? Porque a resposta está sendo pedida em ATM. Nós sabemos que um ATM, né? Um ATM é igual ao quê? A 760 milímetros de mercúrio. 456 milímetros de mercúrio tem X ATM, que vai dar igual a 0,6 ATMs, certo? Então já seria qual a resposta? Já está na cara, né, que a resposta C, é a única que tem 0,6. Mas está pedindo ainda aqui a fração molar do dióxido de carbono. Bem, fração molar é o quê? É o número de mols do dióxido de carbono dividido pelo número de mols total do sistema. Fração molar do dióxido de carbono vai ser igual. Número de mols do dióxido de carbono é 0,2. Dividido por 2, fração molar do dióxido de carbono vai ser igual a 0,1. Essa fração molar nunca vai poder ser maior do que 1. O máximo é 1 que a gente pode usar, tá? Então, está feito aqui o probleminha, né? Para vocês terem uma ideia de uma aplicação dele. E vamos ver agora, gente, uma coisa que também é muito parecido, muito igual, que vem a ser o volume parcial. Então, o que é pressão parcial mesmo? Pressão parcial é igual a pressão que um gás exerceria se estivesse sozinho no mesmo volume da mistura, na mesma temperatura. O que é volume parcial? É a mesma coisa quase, né? Volume, só que agora é volume. Volume parcial de um gás seria o volume que o gás ocuparia se estivesse sozinho, nas mesmas condições de pressão e temperatura da mistura. Então, seria o volume que o gás ocuparia se ele estivesse sozinho. Tem um monte de gás, mas o volume que ele ocuparia se estivesse sozinho é o seu volume parcial, cuja fórmula é igualzinha da pressão, só em relação ao volume, né? Então, o volume parcial de um gás A é igual a fração molar do gás A vezes o volume total. Vezes o volume total. Sendo fração molar, todo mundo já sabe, número de mols do gás A sobre número total de mols de todos os gases que fazem parte da mistura. E existe uma lei aqui, que é a lei do Amagat. É uma lei assim, muito semelhante à de Dalton lá, e que também eu acho bem, como é que a gente pode dizer, bem clara, né? Então, o volume total de uma mistura é igual à soma dos volumes parciais dos gases desta mistura, lógico. Então, o volume total de todos os gases vai dar o volume parcial de todos os gases vai dar o volume total. E vamos ver um probleminha que use volume, então, para que vocês possam fazer aqui com volume, né? Vamos ver aqui isso. Aqui é pressão parcial, eu queria um volume parcial. Eu vou fazer... deixa eu falar uma coisa muito importante, gente, agora. A fração molar de um gás, ela pode ser convertida em porcentagem, tá? Então, se eu tenho a fração molar e multiplicar por 100, fração molar é a fração com que aquele gás participa da mistura, né? Qual é a participação dele, qual é a fração com que ele está participando. Então, multiplicando por 100, eu tenho a sua porcentagem. E se o problema um dia me der porcentagem e pedir fração molar, basta dividir por 100. Isso facilita muitos problemas. Vamos dizer, no ar atmosférico, qual é a fração molar do oxigênio? Nós sabemos que o ar atmosférico é constituído principalmente por nitrogênio, 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 0,1% de outros gases, 0,1% de argônio e o resto de outros gases. Mas a fração molar do oxigênio no ar atmosférico é aproximadamente, fração molar do oxigênio no ar atmosférico é aproximadamente 0,2. Qual a porcentagem do oxigênio, então, no ar atmosférico? Eu multiplico por 100 e sei que a porcentagem do ar atmosférico vai ser, do oxigênio no ar atmosférico vai ser 20%, tá?
tá? Então, se eu digo lá, eu tenho 70% de nitrogênio no ar. Qual é a fração molar do nitrogênio no ar atmosférico? Eu divido por 100 e vou dizer que a fração molar dele é 0,7. Não esquecendo que fração molar nunca pode ser maior do que 1, tá? A fração molar nunca pode ser maior